E agora vamos conversar um pouco sobre o papel moeda, o dinheiro mais comumente utilizado nas últimas décadas. Então, o que é o papel moeda? É uma forma de dinheiro emitida por governos e instituições financeiras que são representados os valores em cédulas de papel, podendo ou não ser lastreado em outro ativo, como eu vou mencionar um pouco à frente. A libra esterlina e o dólar, por exemplo, já foram conversíveis em unidades de ouro. Então, é possível você ter um lastro a depender do interesse da instituição que emite essas notas. E a sua aceitação se baseia na confiança da sociedade em seu emissor. Então, as pessoas também têm que confiar que uma nota de 10 vale 10 de fato, independente da moeda. Seu uso se tornou popular principalmente após o surgimento do telégrafo e do transporte ferroviário, pois agora as instituições financeiras conseguem se comunicar melhor e as distâncias geográficas ficaram menores. Você consegue chegar a outros lugares em menor tempo e, além disso, transportar, no caso, valores em papéis moeda, em cédulas de papel, o que é bem mais conveniente do que transportar unidades de metal dentro da bagagem. Como eu disse, o papel moeda ele já teve lastro. E o que significa ter lastro? É quando você consegue redimir uma cédula pelo ativo que ele é lastreado. Então, na libra esterlina, você teria o equivalente a uma libra por alguma quantidade de ouro também. E por aí vai. E assim sucessivamente conforme as quantidades. Pode ser tanto o ouro quanto a prata. A prata, como eu comentei anteriormente, já foi utilizada como padrão na Índia e na China. O grande ponto disso é que as autoridades que emitem papel moeda, elas têm um limite. Elas não podem emitir mais papel moeda do que a quantidade do ativo de lastro que elas têm nas suas reservas. Então, elas precisam manter esse limite, precisam ser responsáveis quanto a isso, porque senão a, a sua moeda pode perder a confiança em relação ao público. E a primeira nação a adotar de fato o padrão ouro foi a Grã-Bretanha, perdão, sob a diretriz do então físico Isaac Newton. E por esse período que a Grã-Bretanha adotou o papel moeda lastreado em ouro, foi um dos períodos mais prósperos do Império, onde conseguiu ter colônias em todos os locais do mundo, conhecido como o Império onde o Sol nunca se põe. Só que esse padrão durou até o período das guerras napoleônicas e após esse período até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi o período pouco depois que surgiram os bancos centrais, que os bancos centrais surgiram no começo do século XX. Então, como que ocorreu a perda progressiva do lastro do papel moeda? Ocorreu de fato no início do século XX com os bancos centrais. Eu vou falar sobre isso adiante. E a mudança gradual para moedas fiduciárias, isso é, lastreadas apenas na fidúcia, na confiança das entidades emissoras de moeda, começou a ocorrer com as instabilidades econômicas do início do século XX. Então, o século XX, principalmente a primeira metade, foi um período extremamente conturbado para toda a humanidade. Talvez o período mais conturbado de toda a nossa história, pois tivemos duas guerras mundiais, diversas crises, dentre outros. E essas instabilidades, segundo os intervencionistas, os políticos que cuidavam dessas medidas, achavam que era a justificativa para imprimir mais dinheiro e tentativa de resolver mais problemas. Só que isso só alimentava essa espiral intervencionista de impressão de papel moeda e causando mais instabilidades, mais inflação, mais estagflação, perdão. E eu vou falar isso também um pouco adiante. E então, na prática, por quase todo o século XX, o padrão ouro foi pouco respeitado, na prática. Mas só em 1971 que o presidente Nixon, o presidente americano Nixon, anunciou que a moeda de uso global, o dólar, não seria mais lastreada em ouro. Esse episódio foi conhecido como o fim do Acordo de Bretton Woods. Nesse Acordo de Bretton Woods, firmado
pouco tempo após a Segunda Guerra Mundial, estabelecia que os governos deveriam manter uma certa paridade de suas moedas com o ouro ou com o dólar, que era a moeda de uso global. E se houvessem variações, deveriam consultar o FMI. Mas a partir de 1971, esse acordo já deixou de existir e o dólar já não estava lastreado em nada. Um pouco mais sobre o dinheiro fiduciário. No início do século XX, então, surgiram os bancos centrais, entidades estatais responsáveis por controlar a oferta monetária, e culminou também com um aumento exponencial da oferta de moeda. Então, o papel moeda sem lastro, conhecido como moeda fiat ou moeda fiduciária, ele não tem valor intrínseco. O seu valor é baseado na confiança do seu emissor, na confiança da instituição que está emitindo esse dinheiro. E vivemos sobre esse período, esse modelo monetário, desde 71 até hoje. Então, tem cerca de 53 anos. E quais são os problemas disso tudo? Porque ao longo do século XX, os bancos centrais, se olharmos quaisquer gráficos de inflação de quantidade de moeda, eles certamente abusaram de seu poder de emitir papel moeda, com o intuito de expandir os gastos governamentais. As principais consequências são: a primeira, depreciação da moeda, pois, respeitando as leis de mercado de oferta e demanda, quando você aumenta muito a oferta de um bem, mas a demanda continua praticamente igual, a tendência é que o valor desse bem, que o preço desse bem venha a ser diminuído, pois ele começa a ficar menos escasso. Então, o poder de compra foi se diminuindo gradativamente, e com isso nós vemos a inflação. E além disso, você tem transferência de riqueza e de capacidade de consumo dos últimos que recebem a moeda para os primeiros, pois aqueles que recebem o dinheiro novo primeiro, conforme eles vão gastando e esse dinheiro vai se repassando até chegar em nós, pessoas normais, e que vamos encontrar as coisas mais caras, aquelas pessoas que tiveram essa vantagem de dinheiro barato e sem que os preços subissem, conseguem de alguma forma extrair nossa riqueza, pois conforme nós pegarmos esse dinheiro novo, as coisas já vão estar mais caras e escassas. Então, esse é o nome dado a efeito Cantillon. Isso é, só para retomar aqui, é transferência de renda dos últimos que recebem o dinheiro para aqueles que recebem primeiro. E quem são aqueles que recebem primeiro? Normalmente, amigos do governo, amigos do BNDES, dentre outros. E o segundo grande problema, talvez até o principal em relação à depreciação da moeda, é a distorção no sistema de preços e do cálculo monetário, pois nós vimos que uma das funções do dinheiro é servir como unidade de conta, para ter referência das coisas, para ver se um bem está mais escasso que o outro e assim por diante. E a atividade empresarial depende muito do sistema de preços, justamente para explorar oportunidades que até então não tenham sido exploradas. De repente, fornecer soluções que até então eram escassas no mercado, de modo que todos ganhem com isso. E conforme mais oferta de bens e serviços, a tendência é que os preços venham a ser reduzidos. Mas se os preços estiverem distorcidos, é muito provável que os empresários errem na alocação de capital para a sua estrutura produtiva. E isso pode gerar o quê? Malinvestments, ou maus investimentos, ciclos econômicos de desemprego e crises como as de 1929 e 2008. Essas duas crises foram marcadas por forte intervencionismo estatal, tanto na taxa de juros, quanto na oferta de moeda, quanto em políticas econômicas, e por isso houve tantas distorções que criaram as bolhas que ficaram conhecidas mundialmente. Porém, graças a Satoshi Nakamoto, uma solução digital, descentralizada e ponto a ponto veio a surgir para tentar resolver esse problema. E vamos tratar isso no vídeo adiante.